através da mediunidade de Chico Xavier, vários espíritos escreveram através dele, mas não colocaram o seu verdadeiro nome. E nós vamos verificar alguns motivos como exemplo. Por quê? O que conta, no fundo, é a mensagem. Então nós vemos André Luiz, escreveu vários livros, né, através de Chico Xavier. Fica sempre a recomendação para a leitura da sua obra, né, A Vida no Mundo Espiritual, que começa com O Nosso Lar, Os Mensageiros e assim por diante. E quando o espírito ali de André Luiz chega para Chico Xavier e vai passar a obra, vai ser apresentado ali para o Chico pergunta, né, que nome? Qual o nome do irmão, do espírito aí, para que a gente coloque na obra, né? E aí o André Luiz diz, qual que é o nome desse irmão que está aí do lado? Chico Xavier estava na sua casa e no cômodo do lado dormia o irmão do Chico Xavier. E o nome do irmão do Chico Xavier era André Luiz. Então o Chico falou, o nome aqui do rapaz aqui do lado é o meu irmão, é o André Luiz. Aí ele, então assine André Luiz, é o meu nome. Posteriormente, depois de muitos anos, o Chico falou, né, para todos ali que se tratava, o autor, André Luiz, era o espírito de Carlos Chagas, um grande médico sanitarista, né, que descobriu ali a cura, a doença de Chagas e etc. O ano que foi lançado esse livro foi em 1944, O Nosso Lar. Esse período de 1944 estava uma polêmica grande no meio espírita, no meio judicial e etc. Por quê? O reconhecido escritor Humberto de Campos havia desencarnado já há alguns anos. E ele era muito reconhecido, Humberto de Campos. E Humberto de Campos passou a escrever através do Chico Xavier e colocava o seu nome, o espírito Humberto de Campos, como Humberto de Campos. A família viu o sucesso dos livros de Humberto de Campos e entrou na justiça exigindo os direitos autorais da obra do espírito, para que o dinheiro e os recursos fossem para a família. Então, a família do Humberto de Campos entrou com um processo em 1944. Então, talvez por esse motivo e talvez outros, o próprio André Luiz se omitiu. E a gente analisando, então aí o Humberto de Campos passou a assinar como irmão X, mesmo ganhando na justiça ali, a família perdeu, né, o caso nos tribunais. Por precaução e prudência, o Humberto de Campos falou, não, o nome não tem problema, eu assino como qualquer nome, e passou a assinar como irmão X. E a gente lendo a introdução, o início do livro, do Nosso Lar, o próprio André Luiz diz que vai se manter no anonimato por amor aos corações ali, aos seus familiares, né, para não trazer problema para quem ainda estava encarnado. Ele fala, e humildemente acho que é mais importante o que eu tenho para dizer do que o meu próprio nome. Então nós vamos observar que nós temos que ter uma cautela, uma precaução e não ficar apegado nas formas, no exterior. Tem uma frase que eu ouvi do Haroldo Dutra que me marcou bastante, que ele diz para a gente tomar cuidado, para a gente não pegar a fruta, por exemplo, uma banana, descascar, jogar a fruta, o miolo ali, o recheio fora e comer a casca. Então nós devemos, assim que pegar um texto, mergulhar no seu conteúdo para verificar se aquilo é bom, reter o que é bom e não ir apenas nos nomes, não é mesmo? Para que a gente não venha cair num misticismo e não ser ali influenciado pelos falsos profetas da espiritualidade. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.